Biofilme supragengival. O biofilme supragengival ele está relacionado com a saúde do periodonto. No biofilme subgengival possui bactérias do tipo Coccus, bastonetes e elas são gram-positivas aeróbias. Tem a presença de células epiteliais e leucócitos. E no biofilme envelhecido, há a presença de diversos tipos de micro-organismos. Com isso, faz com que o biofilme ele tenha a aparência de espiga de milho, mais amarelado. As principais bactérias presentes no biofilme supragengival é Streptococcus mitis, Streptococcus sanguíneos e Actinobacillus rugosis. Agora vamos falar do cálculo dental. O que é o cálculo dental? O cálculo dental nada mais é do que o biofilme dental mineralizado, ou seja, o biofilme dental calcificado. O cálculo dental ele age como um fator de risco para a doença periodontal. Trata-se de um agregado calcificado de bactérias mortas e outros substratos. Assim como o biofilme, o cálculo dental ele é classificado de acordo com a sua localização, que pode ser o supragengival ou o cálculo subgengival. O cálculo supragengival ele se origina a partir do biofilme supragengival, onde o biofilme supragengival foi mineralizado, tornando-se o cálculo gengival. Geralmente a sua coloração ela é mais branca ou amarelo esbranquecida. O cálculo supragengival ele tem uma consistência rígida como argila, que é facilmente deslocada do dente. E a saliva ela é uma fonte de mineralização. E nas vestibulares de pré-molares e molares superiores, por conta da glândula parótida que os ductos se abrem na região próximo a esses dentes, a probabilidade do cálculo é maior, assim como o cálculo sublingual, entre o cálculo sublingual dos incisivos inferiores, por conta também do ducto da glândula lingual. Cálculo subgengival. O cálculo subgengival ele está localizado apicalmente à margem gengival e origina-se a partir do biofilme subgengival também. O cálculo subgengival, por ele estar apicalmente à margem da gengiva, ele não é visível a um exame clínico de rotina. Só podemos ver a sua extensão por avaliações táteis e com a ajuda de instrumentos indicados. O cálculo subgengival ele é geralmente rígido e mais denso. Ele tem uma cor marrom e preto esverdeado quando ele estiver firmemente aderida. Ou seja, quando o cálculo subgengival ele está aderido firmemente ao dente, ele vai ter um aspecto, uma cor preta esverdeado ou marrom. E ele vai ser mais rígido. Etiopatogenia das doenças periodontais. A etiologia ela é o estudo das causas, das doenças e seu mecanismo de ação. A patogenase ela é o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve. E a patogenase também está relacionada como defesa do nosso organismo, como por exemplo uma defesa específica e não específica, que consiste em defender o nosso organismo frente aos agentes patógenos. Ou seja, etiopatogenase da doença periodontal é a resposta imunoinflamatória do indivíduo frente à agressão bacteriana. O que é periodonto patógeno e quais são eles? Periodontopatógenos são micro-organismos capazes de causar danos no periodonto. Exemplos deles pode ser Agregatibacter actinomycin, pode ser a Tonarella forsythia, pode ser a Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola. Então, relacionado à doença periodontal, temos como fator etiológico principal o biofilme. Porém, não devemos nos esquecer que a doença periodontal é uma doença multifatorial e que não só a presença do biofilme vai causar a doença, e sim outros fatores.
E a patogenase, ela é a resposta inflamatória imunológica do hospedeiro frente a esse biofilme que vai causar a destruição tecidual. Doenças periodontais. A doença periodontal, ela é uma doença multifatorial e infecto-inflamatória, onde vai haver a destruição dos tecidos periodontais de proteção e de sustentação. Ou seja, a doença periodontal, ela é uma doença que vai causar a destruição do periodonto de proteção e do periodonto de sustentação. Por que a doença periodontal ela é uma doença infecto-inflamatória? Infecto quer dizer que existe uma infecção no local causada pelo micro-organismo. E inflamatória quer dizer que com a presença dessa infecção, o tecido vai causar uma resposta inflamatória para eliminar essa infecção. Daí vem o significado de infecto-inflamatório. Como falado, a doença periodontal ela é uma doença multifatorial que tem como o biofilme o seu principal fator etiológico. Porém, há outros fatores etiológicos para a doença periodontal, que podem ser classificados da seguinte forma. Pode ser o fator determinante, o fator predisponente e os fatores modificadores. O fator determinante é aquele fator primário. É o que realmente vai causar a doença periodontal. São micro-organismos que se organizam na forma de biofilme. Ou seja, o fator determinante para a doença periodontal é o acúmulo de biofilme. O fator predisponente é aqueles fatores que predispõem ao acúmulo do biofilme. O fator predisponente principal é o cálculo dental. O cálculo dental, em seu grau de formação, está relacionado com a quantidade de biofilme e a secreção das glândulas salivares, atuando como principal fator para a retenção de novos biofilmes na cavidade bucal. Ou seja, o cálculo ele atua como um fator para a retenção de novos biofilmes. Ou seja, tem o cálculo dental, em cima desse cálculo dental vai ser formado novos biofilmes, onde eles podem ser calcificados, tornando-se cálculos. O que determina o tempo de mineralização do cálcio é a concentração de cálcio e fosfato que é liberado pela nossa saliva. Ou seja, o que determina o tempo de mineralização é a quantidade de cálcio e fosfato que é liberado pela nossa saliva. A média de tempo que um cálculo se forma é de apenas 20 dias. Porém, um cálculo por si só não tem potencial patógeno, mas é extremamente rugoso, o que facilita a instalação e dificulta a remoção do biofilme. Outros fatores de retenção do biofilme é o processo protético subgengival mal adaptado, restaurações com sobrecontorno, bandas ortodônticas colocadas subgengivalmente, presença de aparelhos ortodônticos, retirada de resina de aparelhos ortodônticos, entre outros fatores. Fatores modificadores. Os fatores modificadores podem ser locais ou sistêmicos. Os fatores modificadores locais. Os fatores modificadores locais podem ser traumas oclusais. Porém, o trauma por si só não vai gerar a doença periodontal, ok? O fator local também pode ser a respiração bucal, que pode ser a ausência de saliva, uma vez que ela tem a propriedade de cicatriciais e reparadoras. Fatores modificadores sistêmicos podem ser medicamentos, como anticonvulsionantes, bloqueadores de canais de cálcio, imunossupressor e anticoncepcionais. Pode ser também o tabagismo, pois o tabagismo vai causar a vasoconstrição periférica, dando a diminuição da resposta imune. Ou seja, ele vai fazer a contração dos vasos sanguíneos na região periférica.
que vai dar a diminuição da resposta imune inflamatória. E o tabagismo, ele também é considerado um fator ambiental, pois a fumaça em contato com o epitélio oral faz com que ele se atine mais. O fator sistêmico também inclui os fatores hormonais, diabetes, infecções por HIV, fatores genéticos, desordem neutrófila e estresse também está relacionado com um fator sistêmico. O processo de ação bacteriana inicia-se no sulco gengival, onde o sulco gengival ele é permeável e funciona como uma barreira salivar. As fases iniciais da doença periodontal, ela parece estar relacionada com a atividade de metabólitos tóxicos. O fluido gengival é um exudato do soro sanguíneo que estará sempre presente no sulco gengival. Ele tem um importante desempenho na defesa local, onde vai facilitar a passagem das células de defesa para o sulco gengival. É um mecanismo de proteção do periodonto, pois possui anticorpos, neutrófilos, componentes do sistema complementar e citocinas. Então o fluido gengival ele é extremamente importante, pois é ele que vai facilitar a passagem das células de defesa para o sulco gengival. Ele vai funcionar como um mecanismo de proteção do periodonto, pois ele possui anticorpos, tem as células neutrófilas e componentes do sistema complementar, e as citocinas. No entanto, o aumento da sua exudação conduz para o ambiente periodontal um aumento considerável de nutrientes para o desenvolvimento de outros patógenos. Então, o biofilme bacteriano, ao chegar no epitélio juncional e sulcular, vai desencadear uma ação direta através de enzimas e toxinas. E vai ter uma ação indireta, que é o sistema imune, e uma ação indireta, que é o sistema imune ativado. Na ação direta, as enzimas fazem a abertura do tecido epitelial, onde vai causar uma microulceração no epitélio sulcular, dando acesso ao tecido conjuntivo subjacente. Ela atua quebrando o ácido que é responsável por manter a adesão celular do epitélio. Então, na ação direta, vai ocorrer a descamação do epitélio e a enzima colagenase irá atuar destruindo o colágeno, causando inflamação e abrindo espaços para os micro-organismos entrarem no epitélio para causar a infecção. Como agem as células de defesa? Após a chegada do biofilme bacteriano nos epitélios, o epitélio vai começar a descamar. Além disso, vai começar a liberação de citocinas e defensinas. As citocinas elas são mediadores inflamatórios liberados pelas células de defesa. E as defensinas são peptídeos microbianos que são liberados no sulco para eliminar as bactérias. E as defensinas elas passam pelos vasos sanguíneos, onde irá acontecer a vasodilatação. Nesta fase, necessita-se de neutrófilos e macrófagos, que vão agir nas células dendríticas, onde teremos a resposta inata e a resposta de proteção imediata. O que é a resposta inata? A imunidade inata ela é a primeira resposta, ou seja, é a primeira defesa intermediada pelas células de defesas, neutrófilos e macrófagos, que estará presente no sistema hematopoético. A imunidade inata é uma defesa rápida e ágil, onde eles ingerem, identificam e destroem os micro-organismos, fazendo então a fagocitose. Elas fazem a fagocitose não específica e liberam enzimas. Ou seja, na imunidade inata, ela vai ser a primeira resposta, onde os neutrófilos e macrófagos eles vão ir de encontro às bactérias, englobando qualquer tipo de bactéria para fazer a sua fagocitose. E a imunidade adaptativa é a segunda resposta. Porém, vale lembrar que a imunidade inata ela sempre estará trabalhando. Ela trabalha a todo instante. Quando a imunidade adaptativa estiver ativa,
ambas atuarão juntas no processo de defesa. As principais células da imunidade adaptativa é os linfócitos T, que eles vão produzir a citocina, linfócitos B, que vai produzir a imunoglobina, e os plamócitos. Os plamócitos é o que vai ativar os linfócitos. Os linfócitos B, quando expostas a antígenos, elas secretam grande quantidade de anticorpos que vão destruir o microorganismo. A imunidade adaptativa tem uma resposta específica. Eu vou montar um esquema da imunidade adaptativa, que é assim: quando a imunidade inata não tem respostas positivas pelos neutrófilos e macrófagos, eles englobam o antígeno e levam para os linfócitos T, através de células apresentadoras. Os linfócitos T irão produzir citocinas importantes no combate à infecção viral, uma vez que tem a capacidade de reconhecer e destruir células infectadas por vírus. Ou seja, os linfócitos T, eles produzem citocinas específicas para a eliminação das bactérias. E os linfócitos T vai ativar os linfócitos B, que vão começar a produzir os anticorpos específicos para o antígeno. Lesões histológicas. Lesões histológicas são lesões que acometem o periodonto. Elas são progressivas e evolutivas e acometem a gengivite e a periodontite, com formação de bolsas periodontais. A primeira lesão é a lesão inicial. Nesta etapa tem um acúmulo de 2 a 4 dias de maturação. Nesta lesão, a presença de pouco biofilme bacteriano gram-positivo aeróbio, presença de epitélio juncional quando o paciente não for edentado, bactérias, tem células epiteliais e citocinas neutras. Não tem perda óssea na lesão inicial e a gengiva ela está clinicamente sadia. Lesão precoce. Na lesão precoce, o acúmulo de biofilme se dá de 4 a 7 dias. Quantidade maior de biofilme bacteriano gram-aeróbias positivas em relação à lesão inicial. Presença de eritema e edema. Clinicamente é uma gengivite aguda. Na lesão precoce existe a destruição de colágeno, tem vasos sanguíneos dilatados, tem a proliferação lateral do epitélio juncional, tem a maior migração de neutrófilos e monócitos, macrófagos e poucos linfócitos. Lesão estabelecida. A lesão estabelecida ela é a terceira lesão, onde o acúmulo de biofilme se dá de 2 a 3 semanas, onde a gengivite vai se estabelecer, tornando-se crônica. Há presença de bactérias gram-negativas e gram-positivas. Tem um aumento do exudato e de leucócitos. Os vasos sanguíneos estarão dilatados, tem a maior proliferação lateral do epitélio juncional, tem presença de bolsa periodontal com a perda óssea. O sulco gengival torna-se uma bolsa ou pseudobolsa. E na lesão estabelecida existe a destruição de colágenos pelas enzimas colagenases produzidas por bactérias e leucócitos. Ou seja, na lesão estabelecida, a gengivite vai se tornar uma gengivite crônica, tem um aumento do exudato, onde vai favorecer a entrada de novas bactérias, os vasos sanguíneos estarão dilatados, tem a presença de bolsa periodontal com a perda óssea e tem a destruição do colágeno. E a última lesão vai ser a lesão avançada. Na lesão avançada tem a presença de bactérias gram-negativas anaeróbias, tem ulceração do epitélio da bolsa periodontal, tem uma migração apical do epitélio juncional, possui bolsa verdadeira, tem bolsa periodontal verdadeira, tem a resposta inflamatória que vai causar danos aos tecidos, os neutrófilos
vão produzir a colagenase, que vão degradar o colágeno. E os macrófagos são estimulados por mediadores inflamatórios que vão induzir a reabsorção óssea, onde vão inibir a neoformação. Ou seja, nessa última lesão, a lesão já vai estar avançada, a doença periodontal já vai estar avançada, onde a presença de bactérias gram-negativas vai ser maior, vai ter ulceração no epitélio juncional, vai ter presença de bolsas periodontais verdadeiras, os neutrófilos vão produzir a queratinase, os neutrófilos vão produzir a colagenase, que vai degradar o tecido, e os macrófagos vão ser estimulados por mediadores inflamatórios e vão induzir a reabsorção óssea e vão inibir a neoformação. Bom, pessoal, é isso. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês aí nessa matéria que é um pouco tanto quanto difícil, complicada. Eu confesso que estou tendo dificuldades em periodontia, mas espero que podemos nos sair bem nas provas e é isso aí. Aguarde novos vídeos. Se esse vídeo for bem, se as pessoas curtirem o vídeo, eu vou postar novos vídeos aí pra gente, entendeu? E é isso, galera. Bom estudo e até mais.